Eu falo que o Paulo é uma boca de sacola aberta, entendeu? Eu falo pra ele, meu sonho na vida, e de verdade, eu falava, meu sonho é ser milionária anônima, amor. Não quero que ninguém me conheça. Porque a verdade é que eu sempre quis levar a minha voz como profissional, né? Tanto na época em que eu trabalhava nessa multinacional, eu era a speaker da empresa na mídia, eu sempre levei minha voz profissional, eu gosto, sou comunicadora. E eu não me importo de levar muita informação para a informação. Agora, eu não sou a pessoa que fala da minha vida pessoal ou abro a minha vida pessoal. Vocês me acompanham, vocês veem disso. Não dá para não ser essa pessoa quando todo mundo já sabe. É só você abrir o Rios do meu marido, você vai saber a minha vida inteira. Vai lá. Vocês vão saber tudo que eu faço, quem eu fui, quando eu nasci, em que ano. O Paulo, ele é uma pessoa muito aberta, né? E ele, na verdade, a primeira vez que ele pediu para eu contar essa história, eu fui pega de surpresa. Cheguei na minha casa, tinha um estúdio montado, ele falou, senta aqui, eu só quero que você faça um depoimento. Isso saiu num canal depois, Música Construção. Eu falei, meu pai da glória, quantas pessoas estão assistindo minha vida inteira ali. E eu conheci o Paulo, eu tinha 13 anos de idade. Eu estava na praia, a gente frequentava a mesma praia. O Paulo é do interior de São Paulo, né? Ele é de Marília e eu sou de São Paulo. Só que a gente ia para a mesma praia todo ano. E eu tinha uma turma muito grande na praia. Paulo era um menino muito tímido. Ele ainda é. Você tem jeito de ser descolada. Você sempre fui. Nunca fui tímida, né? Então eu tinha uma turma enorme na praia. E eu chegava antes na praia de quase todo mundo. Ia preparando o terreno para todo mundo que ia chegando, ia recepcionando. Eu era hostess da praia, praticamente. E aí, a gente estava um belo de um dia na praia, com essa turma de amigos, um amigo meu que vinha para tocar violão no final da tarde, a gente jogava vôlei, e depois a gente ia para essa, que era uma barraca, que chamava Barraca do Pedrinho, essas barracas que tinham na praia, na orla da praia. Chegou a turma do violão e chegou um homem gigante, junto com esse meu amigo que estava com o violão. Eu falei, nossa, o Evandro trouxe o pai dele. Eu vou dar o troco no Paulo Musa. Continua. Ele tava de longe jogando vôlei. Eu falei, gente, não conecta com o tamanho dos meninos da minha turma, né? Quando eu fui chegando perto, eu vi que era um menino mesmo, né? E o Paulo tem carinha de menino. Até hoje eu acho que ele tem, né? Super jovem. O dele é genética, não é epigenética. O dele eu acho que é as duas coisas, né? Porque o rapaz come as marmitinhas dele pesada do jeitinho certo, então eu acho que ele fez os dois trabalhos. É combinação, exato. E aí eu falei, nossa senhora, né? O menino é enorme. E eu cheguei perto dele para cumprimentar, porque abracei meus amigos, fui cumprimentá-lo, ele ficou da cor do seu batom, da cor dessa latinha aqui. Ficou vermelho, do vermelho foi pro roxo, a hora que eu me aproximei, eu fui dar beijo, ele estendeu a mão, já até contei uma vez isso num podcast, e ele fez satisfação. Falei, é uma pegadinha, o Evandro contratou esse rapaz para vir aqui hoje. E aí a gente se conheceu naquele dia, ele muito não à vontade, né, não falava com ninguém, e eu sem graça de ver ele, sem graça. Sabe quando você começa a ficar sem graça pela pessoa, porque ele não conseguia interagir? Aí eu sentei perto dele e fiquei dando mais atenção para ele do que para os meus amigos para tentar inseri-lo na turma. Passou, ele foi embora, à noite a gente ficou com toda a turma, ele não estava. No dia seguinte, eu estava no salão de jogos do prédio com a minha turma, ele veio de bicicleta, tocou no meu apartamento, não sei como ele soube qual era o meu apartamento, e minha mãe desceu para recepcioná-lo, achando que ia encontrar um Paulinho, encontrou o pai do Evandro, aquele homem gigante. Exato, me chamou, eu desci e a gente foi caminhar na praia. Eu falei, você quer subir, você quer entrar? Ele não queria nada, ele estava roxo igual. Eu falei, quer andar na praia? Ele falou, vamos. Só nós dois? Eu falei, vamos. Fomos andar na praia. Eu, naquela época, era a boca de sacola aberta, era eu que falava a vida inteira em 2 minutos, e eu contei a minha vida toda para ele no caminho, falando. Como ele não falava, eu falei, bom, para não ficar um silêncio, aquela coisa horrorosa que fica 2 pessoas olhando para frente e chutando areia, eu falei, eu vou falar. Contei tudo, perguntava as coisas para ele, ele respondia muito monossilábico, mas ele ficou ali ouvindo toda a minha história. Chegamos quase na outra cidade, falei, agora acho que tá na hora da gente voltar. Ele pegou uma insolação, o Paulo... Nossa. O Paulo, ele é... Exatamente. Eu tava morena de praia já, o Paulo pegou uma insolação. No dia seguinte, ele voltou na praia e a gente começou a ficar muito amigo. Então, a gente se via todos os dias na praia, todas as noites ele voltava com a turma pra gente fazer a roda de violão.
E a gente convivia ali 45, 50 dias, às vezes 2 meses, dependendo do quanto o pai dele ficava na praia com ele, com a Elô, que é a madrasta dele, e com o irmão. E quando a gente voltava para São Paulo, eu voltava para São Paulo e ele para Marília, a gente lembra que a interurbana era muito caro. Então a gente tinha um combinado. Uma semana eu ligava, na outra ele ligava e a gente se escrevia. Então a gente tem mais de 119 cartas por ano. Ai, que lindo. Ele escreve até hoje, né? Mas a gente se falava por carta. Mas era amizade mesmo. Pelo menos da minha parte, era amizade. E da parte dele também, porque por ele ser muito tímido, só que ele se tornou meu melhor amigo. Demorou muito tempo para ele ter coragem de falar para mim, né? Que ele não teve coragem de falar para mim, na verdade escreveu uma carta. Ele teve várias oportunidades de falar para mim. Agora ele fala o tempo todo, né? Eu acho que é isso, coitado. Ele segurou por tanto tempo, agora ele falou, agora eu vou falar. Todo dia eu vou falar. Quanto tempo eu segurei isso aqui? Você pode continuar falando, amor. Isso. Ele tá assistindo, viu? Ele tá aqui lindo. assistindo. Pode continuar falando que eu amo que você fale. Mas ele demorou, ele sofreu acho que muito, né? Guardando isso para ele. E, obviamente, o Paulo era um menino lindo, um menino encantador, educado, incrível. Eu citava Sócrates, sabe, Platão. Eu citava minha amiga Mona da praia, ele citava Platão. Eu falei, gente... Amiga Mona da praia. Eu falava... Então, minha avó dizia, ele falava Sócrates. Eu falava, não é possível que você leu isso. E ele era muito, muito inteligente. Ele era um menino encantador. Então, eu passei a querer ficar muito mais só com ele na praia do que com toda a minha turma. E eu tinha uma turma muito legal, saiba disso, Paulo Musi. E eu preferia ficar com ele, porque a gente tinha uma profundidade de conversa e de relação muito diferente. E a gente tentava dar um jeito de sempre estar junto, de alguma forma, mesmo que não fisicamente, a gente estava junto, ou por telefone, ou por carta. E foi depois de um aniversário de uma amiga nossa, comum, que a gente tinha na praia, que ele me convidou para ir no cinema com ele a primeira vez aqui em São Paulo. E eu fui no cinema, fui pronta para namorar. Qual filme, você lembra? Titanic. Ah, meu Deus. Ele me levou a assistir Titanic, eu fui pronta para começar a namorar. Falei, agora vai, hein, gente? Ele tá me convidando para assistir Titanic, que é um filme romântico, o povo tá chorando lá no cinema. Ali, chorando. Exato. E saí do filme, mas ele me levou flores quando ele foi me buscar, foi quando ele veio para São Paulo para começar a fazer o cursinho, para procurar o cursinho na época, eu acho, para prestar medicina, né? E ali eu falei, bom, se ele teve toda essa chance de falar, me trouxe flores, eu estava super disposta a ouvir, ele não falou, eu tô enganada. Ele é esse menino, né? Ele cita Platão, gente. Ele fala satisfação. Para ele deve ser normal buscar uma menina para assistir um filme, respeitá-la o filme inteiro, entregar flores e continuar amigo. Deve ser isso. Sim. Então, eu falei, cheguei em casa, minha mãe, e aí? Minha mãe já na torcida, minha mãe... Nossa, mãe é super engraçada. Minha mãe, né? minha mãe... Me fala, como foi com o pai do Evandro? Me fala. A minha mãe, imagina, e assim, o Paulinho vivia na minha casa, na praia, né? Ele ficava no meu apartamento, ele quando ia me ver e tal. Minha mãe, minha família inteira amava o Paulinho. E foi daí que veio o Paulinho, né? Era uma criança, ele tinha 14 anos. E eu falei, mãe, nada. Ela, não é possível, são flores vermelhas. Pra minha mãe aquilo era óbvio. Né? Horas de Sócrates óbvio, e Patrão. exato. Eu falei, isso aqui é óbvio, são flores vermelhas. Eu falei, não, mãe, vai ver, é o jeitinho dele mesmo. E é isso, passou. Ele depois me escreveu uma carta. Só que ele me escreveu... Eu trabalhava de modelo nessa época, eu tinha um bip. E recebi no bip uma mensagem dele dizendo que ele tinha comprado uma passagem para Marília, porque ele tinha que voltar para Marília, que ele morava com a mãe em Marília, e que ele tinha 2 passagens e tinha um banco vazio do lado dele. Eu recebo aqui e falei, eu com isso, né? Primeiro, não sei aonde está. Nada, não sei que horário é essa passagem, não sei onde ele está, não sei, porque não vinha horário, né? Era um bip bem antigo, aqueles bips mesmo que a gente tinha. Não é isso aqui, né? Que chega na hora, você sabe se quem visualizou. Não tem essa. Falei, eu não entendi, né? O que ele espera que eu faça? Que eu ligue para um orelhão e ache onde ele está? Ou que eu pegue, com 17 anos, um ônibus e vá encontrar ele na rodoviária? E eu acho que ele escreveu essa mensagem depois dele ter escrito a carta, achando que eu tinha recebido essa carta. E eu não tinha recebido essa carta. Então ele foi embora para Marília. Eu não existia celular, eu não tinha como responder ele. Eu simplesmente escrevi uma carta. Falei, eu recebi uma mensagem sua, assim, assado. Uma carta que chegaria em Marília 3 dias depois. A carta dele, como ele estava em São Paulo, ele achou que teria
estava comigo, né? Antes de eu receber essa mensagem. Só que eu recebi essa carta 2 dias depois. Ele já estava em Marília. E nessa carta ele se declarava para mim. Nessa carta ele falava que me amava desde o dia que a gente se conheceu. Romântico do jeito que ele sabe ser. E quando você leu a carta? Não, quando eu li a carta eu falei, é o seguinte, eu Rapaz do Evandro. estou comprando... Não. Na minha cabeça foi, não tem mais como deixar ele decidir isso aqui. Senão vai demorar mais 5 anos pra gente resolver essa carta. Eu falei pra minha mãe, mãe, queira você... Eu trabalhava, me sustentava nessa época, eu falei, queira você... ou não, eu vou comprar uma passagem, eu vou pra Marília, eu vou responder essa carta pessoalmente. Eu não vou esperar esse cara vir daqui 6 meses pra São Paulo ou eu encontrar com ele no final do ano na praia. Vou levar o buquê vermelho pra ele. Eu vou lá, buquê nada, eu vou descer do ônibus, beijar esse homem e falar, então tá bom, você me ama, então ótimo, comecemos daqui. E foi o que eu fiz. Eu liguei pra Marília, porque eu não conhecia a mãe do Paulo, que morava em Marília, eu conhecia o pai do Paulo, que ia com ele pra praia. E aí eu pedi pra minha mãe, falei, fala com a mãe dele, se você não quer deixar que eu vá, então fala com a mãe dele, o menino não vai me sequestrar, tá tudo seguro, é o Paulinho, você conhece ele desde os 13 anos. E aí eu fui pra Marília, e eu fiquei 5 dias lá, e eu falei pra ele, olha, se você sente tudo isso que você escreveu na carta por mim, você pode me falar, a gente não precisa falar sobre isso só por carta, né? E eu vim aqui falar pra você que eu tô disposta a descobrir o que eu sinto por você também. Porque que eu amo você é óbvio, né? Ele era o meu grande amigo, meu melhor amigo, em quem eu mais confiava, com quem eu mais gostava de ficar. Mas eu era uma menina, não sabia o que era amor, o que era... Falei, eu tô aqui disposta a descobrir. E assim a gente começou a namorar. Que lindo. E a gente namorou até o momento em que eu fui ser comissária de voo. E ele quase surtou por conta disso, porque eu dormia 6 dias em São Paulo e o restante do tempo fora. 6 dias no mês, né? 6 dias no mês eu dormia em casa e o restante do tempo fora, mas foi uma decisão que eu precisei tomar na época, depois de passar na faculdade e não poder cursar a faculdade, porque eu não poderia parar de trabalhar. Na época ainda houve o fato da minha mãe se separar do meu padrasto e eu precisar, de certa forma, dar conta da casa, da minha mãe, meu irmão era pequeno, então não era uma escolha minha. Né? Era uma necessidade minha, o trabalho. E como comissária, ali era o único lugar que eu ganhava tão bem como eu ganhava como modelo, mas que eu ganhava fixo. Porque era um salário fixo. Sim, né? Era o garantido. Sempre muito madura, né? A necessidade, eu acho que fez isso, né? Na verdade, eu falo que eu olho pra mim com 18 anos, eu olho pra minha filha com 18 anos e eu falo, nossa, como minha mãe deixou fazer aquilo? Porque, né? Porque é muito diferente. Eu tinha 18 anos, mas eu não me via com 18 anos. Eu não tomava decisões de menina de 18 anos, né? Mas porque na vida eu tive que me virar muito sozinha e me cuidar, né? E trabalhei desde muito cedo. Eu me emancipei com 14 anos para trabalhar. Porque minha mãe e meu pai eram separados, existia, né, essa coisa de pensão, quem paga, quem vê, quando vê. E eu não queria ser pro meu pai um cifrão, sabe? E eu falei, chega, não quero. Quando minha mãe falou, você tem que ligar pro seu pai para cobrar a pensão, eu falei, eu não vou ligar, não vou fazer isso não. E eu fui procurar um emprego e me emancipei. Cheguei em casa emancipada, minha mãe quase morreu do coração. Porque a partir do momento que eu estava emancipada, ele não precisava mais pagar a pensão. E foi isso que aconteceu. Então, falei, bom, eu preciso trabalhar, mas preciso de um trabalho fixo, que me pague um salário muito bom. Há 20 e poucos anos atrás, comecei com 2 anos como comissária, há 20 e poucos anos atrás, pagava-se muito bem a aviação, era muito bem remunerada. E era uma oportunidade não só de eu ajudar minha mãe e meu irmão, mas de eu guardar dinheiro para estudar a faculdade que eu quisesse e de eu nunca mais ficar na situação em que eu estava, né? E aí o Paulo, na época, eu não podia exigir dele que ele tivesse a maturidade que eu tive que ter com 14 anos, enfim. Circunstância e diferente. É muito diferente, a circunstância é diferente, a cabeça de um homem e de uma mulher é diferente, principalmente na adolescência, né? Até fisiologicamente, hormonalmente, o crescimento acontece de forma diferente, a maturidade, a inteligência emocional se desenvolve de uma forma diferente. E ele, com todo o amor que ele tinha, ele imaginava que tinha uma solução muito mais simples, era só eu pegar todas as minhas malas e morar na casa da mãe dele em Marília, que inclusive era separada do pai, não trabalhava. Então o pai dele, meu sogro, que eu amo, seria responsável por todos nós, entendeu? Até ele terminar 10 anos de medicina. E isso jamais daria certo. Fora que eu não deixaria minha mãe e meu irmão
Nenhuma situação, né? De forma nenhuma. Por mais que dentro do meu coração eu sentisse todo o amor do mundo, pela minha mãe eu tinha certeza absoluta que esse amor era incondicional e para sempre. E eu já né? vi ele falando, ele se apaixonou por você por isso. Por tudo isso que você está falando. Você nunca deixaria. Nunca deixaria. A família nunca deixaria. Então, e ele sabe isso. disso. Só que na época, com 18 anos, ele só queria que eu pegasse o ônibus e fosse embora para Marília. Olha como se construía um relacionamento antigamente, né? Hoje, gente, por qualquer coisa, as pessoas brigam, separam, né? Olha que incrível. Muito por incrível. direct, curte 3 fotos, tem uns negócios assim, né? Não tô sabendo. Eu sei que nessa época a gente se separou por conta da profissão. E porque ele não tinha como vir morar em São Paulo, né? Ele veio morar depois só quando ele veio morar na casa do pai dele para fazer o cursinho, para prestar medicina. Então ele tinha aí 2 anos de cursinho pela frente, ele fez 2 anos de cursinho. E ele tinha 10 anos de medicina pela frente, né? E nessa história toda eu falei, olha, eu não tenho como viver dessa forma, né? Desmanchando e voltando por carta. Porque ele numa carta chorava, desmanchava, na outra ele pedia pra voltar. E a gente mal conseguia se falar, porque um dia eu tava em Manaus, outro dia eu tava em Recife, outro dia eu tava na Argentina. Aí eu falei, a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer agora. Você precisa focar nos seus estudos. O sonho da sua vida é entrar em medicina e é isso que você tem que fazer. E eu tenho que me sustentar, eu tenho que comer. Eu, minha mãe e meu irmão, a gente tem que comer e sair dessa e sobreviver. Eu tenho que poder ter o direito de estudar, porque eu sempre fui uma boa aluna, né? Não é à toa que eu passei numa faculdade federal e eu tô sem a chance de poder estudar. Eu tô aqui servindo as bandejas dentro do avião, pensando como seria a minha vida se eu pudesse estar sentada numa cadeira universitária, que era meu sonho. Talvez por isso eu fiz tantas faculdades, encarei a nutrição. Falei, agora eu vou tirar a barriga da miséria. E eu fiz todas que apareceram pela minha frente, né? E a gente acabou ficando separado. Ele fala, o Paulo, ele tem um superlativo em todos os anos que ele sofreu. A gente ficou de 7 a 8 anos que a gente ficou separado, porque eu consegui sair da aviação aos 20, quando meu padrasto, minha mãe e meu pai se separaram por conta do alcoolismo. Meu padrasto eu chamava de pai também, pelo alcoolismo do meu padrasto. E o combinado com meu padrasto é que ele pararia de beber. E o dia que ele parasse de beber, eu deixava ele casar com a minha mãe de novo. E ele fez isso. Olha, e ele pediu minha mãe em casamento quando minha mãe tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eles casaram de novo. Eu falei, bom, agora eu não preciso mais estar num emprego que me pague um salário tão alto. Eu posso estar em qualquer emprego que me dê a chance de estudar. E foi assim que eu entrei na empresa que eu fui trabalhar. E fiquei nessa empresa por 11 anos. Foi essa empresa, inclusive foi com tudo que a possibilidade de estar nessa empresa que fez com que o Paulo pudesse estudar, porque a gente se reencontrou. Ele ainda era um estudante, ele estava no primeiro ano de residência, né? São 4 anos de residência, ele estava no primeiro ano de residência, ainda estudando, e o sonho dele era ter uma clínica. E nessas condições que a gente se encontrou, eu já tinha estabilidade, eu já tinha meu apartamento, eu já tinha minha vida organizada, minha mãe estava bem, meu irmão estava bem, estava todo mundo bem. E ele podia terminar a faculdade dele, a residência dele em paz, sem absolutamente ninguém que dependesse dele. Porque eu não dependia dele nessa época, né? E ele também não precisaria depender de ninguém para estar comigo, como ele precisaria depender na época do pai para poder estar comigo. Sim. E ali a gente conseguiu estar muito forte para construir juntos tudo que veio depois, porque foi naquele momento que a gente falou, então tá bom, vai ser um consultório? Vai ser um consultório. Como a gente vai fazer? E nessa época o combinado era, imagina, hoje eu manjo mais de finança do que isso, mas o combinado foi, meu salário sustenta nós, meu salário vai sustentar a gente. E tudo que você ganhar em plantão, porque o começo da profissão é plantão, né? Não é plantão. As pessoas acham que o médico entra na residência e está milionário. E essa não é a verdade, né? E eu falei, todo plantão que você ganhar, ou tudo que você ganhar fazendo, ele atendia, a gente alugava uma sala na Paulista, ele atendia de terça-feira, que era o único dia que ele conseguia atender. Tudo que você ganhar, a gente vai guardar para pagar o seu consultório. Meu dinheiro sustenta a casa, tudo que você ganhar, a gente vai pagando a prestação do consultório, a gente quita esse consultório quanto antes, para a gente poder seguir com todos os planos e tá bem, e tá estável, né? Eu sempre tive assim, eu fazia plano A, plano B, plano C, plano D, porque na minha vida foi tudo muito, olha, tá tudo bem, agora eu vou entrar na faculdade, só que não. Olha, tá tudo bem agora, só que não, né? Então eu falei, eu nunca mais quero ter que passar por isso. Então eu sempre vou me calçar de planos para que a gente não dependa mais de nada nem de ninguém, para a gente conseguir seguir, para a gente conseguir crescer. A gente vai depender só um do outro e da nossa força de trabalho e da nossa parceria.
E que parceria, né? E eu acho que é Muito isso incrível. que é raro de encontrar. Porque eu e o Paulo, a gente não foi... Sim. A gente não competiu um com o outro. A gente não teve essa, o seu dinheiro, o meu dinheiro. A gente era Parceiros a total, gente. né? A partir do momento que a gente percebeu que a gente podia estar junto novamente, a gente falou, agora a gente vai juntar toda a nossa força para ninguém mais conseguir separar. Né? Tudo que a gente puder fazer pra gente estar junto e estar bem, e não depender mais de nada para poder estar junto, a gente vai fazer junto. E a gente fez isso muito bem. Claro que não com perfeição. O Paulo, ele conta com perfeição porque ele é romântico. O Paulo, ele conta uma história que todo mundo fala, eu não tenho o que eles têm. A verdade é que muitos casais têm o que a gente tem, mas o Paulo sabe falar de uma forma muito linda disso. Essa é a verdade. Nós somos um casal como qualquer outro casal, que passou por uma série de dificuldades, que amadureceu junto, Que escolheu, mas né? que escolheu diariamente estar um com o outro, mas que hoje em dia a gente tem uma certeza muito grande. Eu falo que o amor que eu tenho pelo Paulo é uma coisa muito certa. E ele fala, como você sabe que você me ama? Eu falo, por várias razões, não vou expor no podcast, mas por muitas razões, mas principalmente porque quando eu olho para as minhas filhas, elas não precisam fazer absolutamente nada para eu amá-las. E se elas fizessem tudo errado, eu as amaria igual. Não existe uma condição para eu amar minhas filhas. Não existe uma condição para eu amar o Paulo. O Paulo pode estar completamente errado, como já esteve. Eu amo o Paulo. O Paulo pode fazer o que for. Isso não é condicional para eu amar ou não, para eu querer estar com ele ou não, percebe? Não é. Sim. Então eu falo para ele, eu tenho a certeza, porque não existe um patamar. Eu amo mais as minhas filhas do que o Paulo. Eu amo igual. Sim. Eu amo o Paulo como eu amo as minhas filhas. E é um amor mais forte que eu já tive. Eu amo o Paulo como eu amo a minha mãe, né? Sabe? A minha mãe ama o Paulo como ela ama a mim, né? Então, é lindo a relação deles. Nossa, né? É lindo e coitada cômico, da minha mãe. Né? Como os pontos, minha mãe ama mesmo, como vocês podem notar. Minha mãe ama de verdade, porque senão ela já tinha prendido o Paulo, ela já tinha feito coisas terríveis com ele. Mas foi uma coisa, é uma história muito grande. Assim, eu falo, como você explica o amor de uma menina de 13 anos? A minha filha tem 11. A minha filha ama as pessoas com todo o coração. E por quê? Não tem motivo. Mãe, eu adoro essa menina. Eu adoro essa minha amiga. Eu adoro essa sua amiga. Eu amo a minha Dinda. Eu amo. Por quê? Pergunta para uma criança por quê. Não sabe dizer. Entende? E a verdade é que eu e o Paulo, a gente construiu esse amor nesta época. Não precisava atrás, não né? tinha por 13, quê. 14 anos. Não tinha por quê. A gente se amava, a gente era, né, éramos os melhores amigos um do outro, éramos confidentes um do outro, crescemos e amadurecemos um com o outro. E hoje é muito natural, a gente só é muito grato por ter tido essa segunda chance da vida, né, de se reencontrar 7, 8 anos depois desse momento em que eu estava como comissária e ele estava no cursinho, para que a gente pudesse seguir juntos. E é isso, gente. Eu não sei se é tão romântica como ele. Ele veio aqui e contou, fazendo todo mundo chorar. Eu sou prática para contar as coisas, né?